Boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, terça-feira, 19h09 agora. Se aproxeguem, vamos falar sobre dependência emocional e o apego nas relações, como é que a gente enxerga isso, como é que a gente lida com isso, de que forma a gente constrói uma relação saudável sem esse lugar da dependência emocional, sem esse lugar do apego. O pessoal vai chegando, Michele, seja bem-vinda, Leonel também, Rosane, que bom que vocês estão aqui. Já vão compartilhando a live, mandando aí no aviãozinho pro pessoal participando ao vivo, poder fazer perguntas, comentários. Como é que vocês estão? Me digam. Eu vou tomar uma aguinha aqui, que eu recém saí de um atendimento. E hoje a gente vai falar sobre dependência emocional, apego, algumas questões voltadas, ao fim de um relacionamento, à harmonia de um relacionamento após o fim e de que forma a gente constrói essa vida harmoniosa com o ex, ou de alguma forma com as pessoas que se mantêm presentes na nossa vida após um término, após a separação, seja por uma relação porque precisa manter negócios juntos, porque convive com a família, porque tem filhos em comum. Então, relações que ainda precisam se sustentar para além do campo conjugal, do campo amoroso, mas, porque se estabelecem ainda outros vínculos permanentes, Então, esse lugar de a gente poder entender de que forma a dependência emocional reflete, repercute nos nossos relacionamentos, na forma como a gente se relaciona, e também o lugar do apego, Porque quando a gente estuda as relações, não simplesmente a gente entende como querer estar com alguém, ou estar sozinha, ou sentimento de abandono, Tem uma série de estudos que vão nos mostrando de que forma a gente se relaciona, o que é isso para nós, como é que significa, por que é tão difícil muitas vezes a gente se separar e lidar bem com aquilo, superar, recomeçar. Então eu vou trazer um pouquinho, de forma muito leve, de forma muito tranquila, o que a gente chama de teoria do apego, de que forma isso influencia na nossa vida, de que forma a gente pode lidar, por que algumas características são presentes em algumas pessoas, em outras não, E aí vocês vão poder se identificando em cada um dos estilos de apego, qual que faz sentido para ti, no qual tu consegue se enxergar, e a partir daí a gente construir alternativas para superar isso, Para ir modificando a forma como a gente enxerga isso, a forma como a gente se relaciona. Aqui, Kelly, tudo bem? Josiane, o pessoal tá chegando aqui, A Maura, Simone, sejam bem-vindas, boa noite para vocês. Kelly, isso sim, muitas vezes a gente tem uma dependência, tem um apego a alguém que, mesmo estando conosco, mesmo estando numa relação, se comporta como se não estivesse, desde as escolhas, desde o comportamento, desde a afetividade, desde o desejo de estar junto, de compartilhar bons momentos. Então sim, a gente pode olhar a partir da teoria do apego para esse lugar, assim, porque que mesmo eu estando com alguém que não se importa comigo, não demonstra que quer estar comigo, o que me faz estar com essa pessoa, o que me faz escolher continuar com ela, de que forma a gente pode olhar para essas questões que vão surgindo. Então fiquem super à vontade também para trazer comentários, dúvidas, pedir para repetir se não ficou alguma coisa muito clara, porque eu sempre parto de um lugar que assim, isso está muito fresco na minha mente, eu trabalho com isso diariamente, então eu falo de um certo lugar que dominei a matéria, digamos, e sempre busco traduzir da melhor forma possível para vocês, para que vocês consigam compreender, entender
e utilizar na vida de vocês. Então, poder olhar para isso vai ser importante. Eu organizei mais ou menos aqui as sugestões por uma ordem, né, de linha de raciocínio para me guiar, né? Vou começar por esse lugar que é do apego. Então, o lugar do apego nas relações, né? É importante a gente ter em mente e concretizar isso. Até vou fazer um exercício com vocês de que a forma como a gente se relaciona hoje na vida adulta, o Bruno namorando, conhecendo alguém, ficando, se relacionando, como lida com o casamento, com a família, com 32 anos, ou qualquer que seja a nossa idade na vida adulta, a gente reproduz uma matriz de se relacionar que a gente herdou lá da infância. Tá, mas Bruno, mas lá a gente não se relacionava. Claro que a gente se relacionava, porque a gente tinha vínculos afetivos com pessoas muito significativas para nós. Então, desde o período da gestação, o bebê é desejado ou não, a gestação é cuidada ou não, de alguma forma ou de outra, né? Aquela gestação ela é bem recebida pela família, dependendo do contexto financeiro, de que forma está se organizando aquele lugar de como é que é agora construir uma família, como é que é agora ser mãe, de que forma eu vou lidar com tudo isso de novidade que está acontecendo. Então, quando isso surge, né, as figuras parentais ali, às vezes é só a mãe, às vezes né, aconteceu algum acidente e é só o pai, às vezes a criança vai morar com a avó, com os tios, com algum parente, né? Não importa as razões, muitas vezes é adotada, não importa as razões, essas figuras que exercem o papel de cuidado, seja pai, mãe ou qualquer outra figura de cuidado, a forma como vai lidando com essa criança, com a chegada desse bebê, com a chegada da criança, como conduz, como demonstra valores, como trata bem, se trata mal, se abandona, se permanece juntos, se acolhe quando tem alguma necessidade, se alimenta quando tem fome, se esquenta quando tem frio, se dá remédio quando sente dor, né? Oi Karen, boa aula pra ti, tá? Mas que bom que tu tá aqui. Então a forma como vai sendo conduzida essa primeira relação, né? Se a mamãe coloca no peito e dá de mamar num lugar tranquilo, olhando nos olhos, cantando uma musiquinha, mexendo na mãozinha, ou se dá no ônibus, no meio de uma festa e aquele lugar assim, conversando com outra pessoa, sem, de certa forma, estar conectada com aquele processo da amamentação, e pode ser no peito, pode ser na mamadeira, independe, né? Não tem a ver com o seio ou com a mamadeira ou o tipo de alimento, mas com aquela conexão. Isso tudo vai registrando no nosso inconsciente, na nossa memória afetiva, como é ser tratado, como é ser amado, se eu me sinto tranquilo nesse ambiente, se esse é um ambiente turbulento, se é um ambiente tóxico. Então, de uma forma ou de outra, mesmo quando a gente é muito pequeno, a gente vai introjetando, mesmo quando a gente não consegue nem falar, nem quando a gente não consegue nomear, isso é amor, isso é tortura, isso é frustração, isso é frio. Mesmo antes de a gente ter o recurso da linguagem, a gente já está recebendo aquelas informações de, bom, se eu choro, sempre vem alguém aqui e me pega e me esquenta e tem uma vozinha doce que me acalma, ou me dá alguma coisinha para que a dor logo passa, a fome logo passa. Então a gente vai fazendo esses registros, e esses registros são importantes para a gente depois crescer e ter ideia e simbolizar o que é amor, né? O que é afeto, o que é cuidado, como é que esses pais se relacionam, né? Se esses pais brigam, discutem, se agridem, ou se eles se tratam adequadamente, com carinho, com afeto, com respeito, com diálogo.
Então toda forma como as nossas figuras parentais lidam é a forma como a gente vai registrando que aquilo é o certo. Então se tu cresce num ambiente de muita violência, por mais que seja dolorido ser agredida, tu entende que aquilo é natural, aquilo sempre aconteceu, tu cresceu vivenciando aquilo, então aquilo para ti é uma referência. Quando a violência acontece, tu não causa um estranhamento, né? Causa dor, obviamente, né? Causa o sofrimento, o não compreender por que aquilo aconteceu, mas de certa forma tu cresceu num ambiente onde aquilo era naturalizado. E aí surge essa identificação com esse parceiro que também lá na vida adulta, mesmo assim não tendo nada a ver com a história dos seus pais, tu se identifica com aquilo e atrai pessoas com esse mesmo padrão e torna a repetir, torna a se envolver, mesmo trocando de parceiro, né? Mesmo se relacionando com outro tipo de pessoa, com outra profissão, outra idade, em outro contexto, outra cidade. É como se estivesse ali dentro de ti um código, né? Uma chave que só abre um determinado tipo de cadeado, que é esse cadeado ou por um lado de relações tóxicas, abusivas, né, de maus tratos, ou desse lugar de compreende o que é afeto, compreende o que é respeito, compreende o que é amor, cuidado. Então, essas nossas primeiras experiências infantis vão modelando como a gente se relaciona. Isso é uma coisa, né? Então, assim, a gente não tem como mudar o nosso passado, mas a gente pode escolher de que forma a gente pode conduzir as nossas relações daqui para frente. Entendido até aqui? Conseguiram acompanhar o raciocínio ou está muito difícil? Né? Então, a gente vai criando ali um repertório de lembranças inconscientes de como se dão as relações, de como se dão os afetos, o quanto a gente se sente amada, o quanto a gente se sente desejada, importante, né? Uma criança que é cuidada, alimentada, esquentada, protegida, ela se sente amada. Nenhuma relação paternal é perfeita, mas assim, o base, a estrutura se solidificou de forma que a pessoa, a criança, cresce acreditando no seu valor, acreditando que é possível amá-la. Cosma, boa noite. Ao mesmo tempo, se tu passa fome, se tu chora e alguém invalida o teu sofrimento, não chora, sai daqui, me deixa em paz, né? Agora não dá atenção, não escuta, a criança vai crescendo e se torna um adulto que os meus sentimentos não importam, é sempre o outro como prioridade, eu fico sempre em segundo plano, eu não mereço ser amada, se eu não fui amada nem pelos meus pais, se eu não fui desejada nem por eles, imagina como é que eu vou ser por uma pessoa que eu estou conhecendo agora, depois dos 30, 40, né? Então, esse lugar de como a gente se enxerga tem muito a ver com essas relações paternas, essas feridas, né, infantis que permanecem lá e a gente com frequência não resolve, né? Tem exceções? Tem exceções, né? Tem pessoas que têm pais alcoolistas, um dos pais alcoolistas, a grande tendência é que tu vá se envolver com pessoas alcoolistas, né, ou com outros vícios. Mas tem pessoas que realmente, assim, conseguem dar uma virada e se envolver com pessoas que não têm vícios, que não têm esses problemas de agressividade e desses conflitos, né, dessa vida conturbada, que é uma relação onde tem um usuário de álcool ou de outras drogas. Então, mas assim, é mais raro acontecer isso de forma espontânea, sem compreender essa dinâmica, né? Aí na teoria do apego, sem conceitos técnicos, a gente teria 4 tipos, e eu vou trazer assim resumidamente para vocês daqui a pouco compreenderem como é que vocês se enxergam nesses lugares. O primeiro deles é o apego evitante. O apego evitante está relacionado àquelas pessoas que evitam se relacionar e ter intimidade, né? Então, as amizades são superficiais, as pessoas não conseguem construir vínculos duradouros, né? Mudam constantemente de trabalho, têm dificuldade de confiar nas pessoas. Então,
por entenderem que as relações têm outro significado, procuram, digamos, quando a gente vai na praia e molha só as canelas, né? A gente não mergulha, não entra com profundidade até a cintura, até o pescoço, né? Não aproveita o mar como um todo. A gente vai e molha os pés apenas. Então, as pessoas que têm esse perfil do apego evitante, elas dificilmente vão se relacionar e possivelmente pode ter alguma indicação, né, Kelly, do teu parceiro, nesse lugar de estar com a pessoa, mas não tem uma profundidade na relação. Ou seja, estou num relacionamento sério, estou namorando, estou casado, mas tem dificuldades e limitações, impedimentos de se entregar para a relação, se entregar para aquilo que está sendo construído juntos. Então se torna mais uma coisa automática, trivial, de pouco sentido. Assim, me relaciono, beleza, é bom, tenho sexo, compartilho contas, a vida, dois, mas de forma profunda não há uma entrega. E é uma das dificuldades da pessoa em si que sofre com um apego evitante, não é? Não tem nada a ver com o outro, não tem a ver com o que o outro representa. É de mim, digamos, essa dificuldade de me jogar, me entregar para as relações, né? Acontece muito, digamos, com pessoas que têm dificuldades de namorar, né? Homens e mulheres que acabam ficando, aí tu vê lá, tem 30, 40, 50 anos e ainda estão numa dinâmica de ficar, de não se envolver, de não assumir ninguém, de não estabilizar, digamos assim, para uma vida a dois. Então, diz dessas pessoas com dificuldades de ter intimidade e se conectarem com outra pessoa. Depois a gente tem o apego desorganizado. O apego desorganizado é aquele, assim, chove mas não molha, né? Assim, tem um desejo genuíno de querer se entregar para as pessoas. Então, assim, eu quero muito conhecer alguém, eu quero muito confiar nas pessoas, eu quero muito ter alguém na minha vida, mas possuem dificuldades de confiar no outro, né? Então o outro sempre tem um defeito, o outro sempre decepciona, sempre tem algo que faz voltar o pé atrás. Ou seja, a gente foi lá, né, no evitante, molhou só os pés, né? Mas continua lá, permanece molhando os pés e não sai daquilo. No apego desorganizado, a pessoa quer muito se jogar no mar, quer muito mergulhar, quer muito ir mais fundo, só que não vai, né? Bom, não vou, aí volta pra areia, né? E tenta, não, mas eu quero sim mergulhar, aí vai, se aproxima, mas não mergulha. Então fica sempre nesse jogo assim de quero estar numa relação, quero estar com alguém, quero ter uma pessoa comigo, mas por razões, né, desconhecidas, ou seja, sempre tem um defeito, sempre tem algum impeditivo, algo que acontece, alguma escolha profissional, alguma escolha pessoal, que vai levando a pessoa a decidir não mergulhar. Então ela nem molha os pés, né? Ela fica nesse lugar, vou mergulhar ou não, saio da areia ou não. Trago essa analogia, não sei se ficou claro para vocês, mas acho que, né, todo mundo mais ou menos conhece essa cena do ir ao mar e estar na areia, porque diz um pouco desse lugar do apego desorganizado. É meio paradoxal, é meio ambíguo. Eu quero, mas não quero. Eu desejo isso, mas tenho medo. Eu quero ter alguém próximo de mim, mas as pessoas não são confiáveis. Então essa dificuldade de se relacionar está em torno do apego desorganizado. Depois a gente chega no apego ambivalente, que é um apego que está mais relacionado à dependência emocional como um todo. Daí já introduzo esse tema, que é o lugar de uma
extrema expectativa e exigência de que o outro vá suprir todas as minhas necessidades, vai me fazer feliz, é o meu céu, é o meu mundo, é a minha vida, nada faz sentido sem aquela pessoa. Então, de uma forma ou de outra, o apego ambivalente, a gente sempre está depositando a expectativa de que o outro vai nos completar, vai nos preencher, vai ser tudo para nós. E aí isso é muito prejudicial, porque tu acaba te anulando, isso mexe com a tua autoestima, isso mobiliza tu tomar decisões que não são benéficas para ti, mas em prol da outra pessoa, né? Então, muitas vezes se percebe esse apego ambivalente em pessoas que toleram traições, né? Então, assim, eu sou muito dependente dessa pessoa, ela me traiu, mas eu não posso viver sem ela, então eu aceito que ela tenha esse comportamento, independente se isso me fere ou não, como eu me sinto em relação a isso. Então, esse nível de dependência torna a relação tóxica, obviamente, uma relação abusiva, porque tu começa a tomar decisões que vão contra os teus valores, que vão contra aquilo que te faz bem, te faz feliz. E de certa forma, justamente por essa dependência e por essa expectativa no outro, tu passa a não ver nenhum sentido em estar sozinha, nenhum sentido em abrir mão daquela relação, independentemente se ela te faz feliz ou não, se aquela pessoa te respeita, te ama, te admira, né? E de alguma forma quer estar contigo, quer crescer junto contigo. 3, então, apegos evitantes, apego desorganizado e apego ambivalente. Se identificaram com algum desses? Fez sentido para vocês? Deixa eu ver qual que eu já fui. Eu acho que eu já tive num lugar de apego evitante, de evitar assim, intimidade, relações profundas, e desse desorganizado, assim, ao mesmo tempo que eu queria ter alguém, para mim era muito difícil confiar nas pessoas. Isso, diria que esse desorganizado é mais presente, assim, é mais recente, no sentido de que quando eu conheci o Guilherme, que a gente estava num processo de se conhecer, enfim, né, construir o que a gente queria, quais eram as expectativas de estar junto, né, quais eram os nossos objetivos, eu ficava nesse lugar de assim, nossa, que pessoa incrível, quero estar junto, quero me entregar, mas ao mesmo tempo, mas ele mora longe, ele não sei se vai dar certo, não sei se quero isso e aquilo, então era um desejo meu estar com ele e o sentimento foi crescendo, tinha um interesse em construir algo juntos, mas ao mesmo tempo sempre tinha aquela vozinha, né, o anjinho, o diabinho sempre dizendo, né, não, mas tem isso e aquilo outro, me fazendo resistir, né, me fazendo voltar para a faixa de areia. Então eu já me vi no evitante lá de não querendo mergulhar e recentemente, que eu digo há 7 anos atrás, né, que foi no início da relação, né, esse apego desorganizado que é mais colocando empecilhos para me colocar nesse lugar de conhecer alguém, viver algo com alguém bacana. A Kelly traz aqui, né, ambivalente no meu caso, né, é isso, o ambivalente é esse nível de dependência, então a gente precisa olhar para dependência emocional, porque é uma relação tóxica. Aproveita o gancho, né, Kelly? No link da minha bio ali, te direciona para o meu e-book de relações tóxicas para identificar, compreender e superar. E tem bastante foco nessa questão de dependência emocional e também no resgate da autoestima, do amor próprio e exercícios práticos que vão te ajudar. Então, vou vender meu peixe aqui, né? Lá tem o link, tu vai conhecer um pouquinho da estratégia desse e-book, tu recebe no teu e-mail, né? Super acessível, então dá uma olhadinha lá
que acho que vai te ajudar a clarear, a compreender o que é esse lugar do apego ambivalente, o que é esse lugar da dependência emocional e das relações tóxicas, tá? Fica o convite. Karen, tudo bem? Que bom que você está aqui. Perfeito, eu vivi uma relação tóxica e achava que não ia sobreviver sem a pessoa do relacionamento de 4 anos e meio. Quando me coloquei como prioridade, não mais como dependente, encerrei. É isso aí. Quem vive uma relação tóxica, fazendo gancho, se coloca nesse lugar, assim, ele é o ar que eu respiro, assim, ele é tudo pra mim, a minha vida não faz sentido, mesmo que eu tenha vivido, sei lá, 30 anos sem aquela pessoa, não faz sentido eu viver sem ela agora, por mais que a relação não seja legal, por mais que tenha sofrimento, por mais que tenha abuso, negligência, desrespeito, aquilo é tudo que eu tenho. E tem a ver justamente com essa primeira relação infantil, se a gente for olhar como é que os nossos pais nos tratavam, como é que era a relação entre eles, o que eu fui crescendo e percebendo, né? Faz esse exercício, assim, tenta relembrar de memórias da infância e perceber, assim, como é que seus pais se tratavam entre eles, como é que eles tratavam a ti, como é que eles lidavam contigo, com os teus irmãos, assim, tinha diferença no tratamento? Como é que tu se sentia em relação a isso? Vai dando muitos indicativos de como a gente percebe isso, o afeto, o amor, o carinho, a vontade de estar junto. Então, para quem viveu, né, uma relação tóxica, ou quem vive, poder acessar esse e-book também tem esses dois contextos, é para quem viveu e para quem vive e agora precisa compreender assim, onde é que eu me coloco nesse lugar, quando é que eu assumo o protagonismo da minha vida, de que forma fazer isso, né? Porque às vezes a gente sabe, eu preciso fazer dieta, eu preciso, não sei, preciso estudar, tá, mas como eu vou fazer isso? Isso tu encontra lá no e-book, né, detalhadamente, passo a passo, de que forma tu pode encontrar. E são coisas simples, né, gente? Não é assim, meu Deus, tem que mover montanhas para conseguir isso, sim. À medida que tu vai acessando os conteúdos do e-book, à medida que tu vai lendo, que tu vai te apropriando daquelas informações, é importante tu perceber assim que aos pouquinhos as coisas vão se encaixando dentro de ti e tu vai construindo o próximo passo, né? Então, assim, tu consegue identificar os sinais de uma relação tóxica, tu consegue entender o que é dependência emocional, tu consegue entender a influência da família nesse contexto, tu consegue entender outros sinais e outros sintomas que surgem a partir de ter vivenciado relações tóxicas. Aí depois a gente chega num lugar de autoestima, de amor próprio, de exercícios práticos e tem um plus ali, uma coisinha a mais no final que eu não vou revelar, porque é só para quem vai acessar o e-book, que é para mim, para minha vida e para a vida das minhas pacientes é algo transformador, assim, que quando a gente chega num estágio importante da terapia, esse exercício é muito bacana porque ele traz uma outra dimensão de desapego, de perdão, de entendimento e de superação. Então, fica novamente o convite, no link lá na minha bio tem o linkzinho que te direciona para o e-book, super fácil, dá para comprar no Pix, no boleto, no cartão de crédito, parcelado. Deixa eu ver aqui. Karen, quando possível falarei contigo sobre meus pais no privado. Hoje sei que muito que sofri até um tempo atrás foi pela situação da infância. Isso, cara, a gente não tem como descolar desse lugar dos reflexos da nossa criação, né? Então, a gente perpetua esse lugar, como fomos criados, né? Que tipo de lições, de valores, de cuidados a gente teve. E que, como tu traz agora, tu percebe que tem muitas questões que ficam lá como feridas, né? E a gente precisa trazer um entendimento, superar isso para que a gente siga livre, né? Sem peso, sem mágoas, independente de como foi conduzido, né? De como a gente foi tratado, enfim. Não é encontrar culpados, mas se libertar de qualquer sentimento ruim, de qualquer trauma, que de alguma forma ainda se faz muito presente na nossa vida adulta.
Daí saímos lá do apego ambivalente, né, com alto nível de dependência, e a gente entra no quarto nível de apego, que é o apego seguro, que ele pode ser tanto um apego que surge desde essa primeira referência infantil, como também um lugar de apego construído, né? Ou seja, como se fosse uma habilidade que a gente constrói, como aprender a dirigir, aprender a ler e escrever, a falar, andar, caminhar, andar de bicicleta, outro idioma, cozinhar, transar, qualquer coisa que a gente aprende ao longo da vida e com tempo, com dedicação, está voltado, no meu entendimento, assim, de forma muito simples, a esse lugar do apego seguro, que é justamente a sensação que a gente tem de que a gente compreende o real sentido das relações, do quanto uma pessoa chega na nossa vida e chega para somar, para transbordar, o quanto a gente segura com a nossa própria autoestima, com o nosso entendimento de valor e acrescenta o outro de alguma forma para construir juntos, para viver boas experiências, para crescer, para se inspirar um no outro, para gozar, para curtir, para viajar, passear, construir família, realizar sonhos. Então, o apego seguro, digamos, é o estágio que torna tudo saudável. E quando eu disse assim, eu já estive no lugar do apego evitante, o último, né, digamos, era o apego desorganizado, e hoje eu me compreendo nesse apego seguro, tanto compreendendo quem eu sou, as minhas qualidades, os meus valores, como também quem está comigo, que vem para somar. Então não são coisas cristalizadas e eternas. A teoria do apego justamente está nesse lugar, assim, primeiro a gente identifica como é que a gente se situa, né, quais são as nossas características, e depois a gente trabalha em cima disso para a gente transformá-las, para a gente não só compreender, mas como superar. Então, as relações harmoniosas, as relações saudáveis, as relações que têm conflitos, que não são perfeitas, que têm desentendimentos, mas que são negociadas, são acordadas, são bem discutidas, elas geralmente estão relacionadas a duas pessoas com apego seguro, que se encontram e entendem que estão ali para somar, para acrescentar um na vida do outro, para ser feliz, e que se por alguma razão aquilo não der mais certo, que eles vão maduramente, cada um para o seu canto, cada um para o seu lado, né, seguir sua própria vida, seus próprios objetivos. Como é que ficou essa questão da teoria do apego para vocês? Teoria evitante, né? Não deixo de mergulhar, molho só os pés, né? Tenho dificuldade de dar profundidade às relações. Apego desorganizado, eu quero muito, mas encontro uma série de resistência, uma série de desconfianças em relação ao outro. Apego ambivalente, né? Esse alto nível de dependência emocional, de inclinação a viver relações abusivas, relações tóxicas, né? Então, esse lugar do apego ambivalente diz muito disso. E um quarto nível seria justamente esse lugar do apego seguro, que é para construir essas relações harmoniosas, saudáveis, que é onde a gente objetiva chegar, né? Quando a gente entra num processo terapêutico, é sair de algum desses estágios anteriores e nos conduzir até o objetivo final, o destino final, que é um apego seguro, bem consigo mesmo e bem com as pessoas com que se relaciona, né? Então, a dependência emocional está muito vinculada a isso, assim. De alguma forma, há uma distorção de como eu enxergo as pessoas na minha vida, de como é que eu enxergo o meu valor, as minhas características, as minhas qualidades, e como eu supervalorizo a pessoa que está comigo. Então, ao supervalorizar o outro meio que fica como se fosse um Deus, né? Intocável, perfeito e tudo mais. E por mais que eu veja defeitos, por mais que eu perceba compreender que a pessoa não é tão perfeita assim, que eu já tenho uma visão mais realista dela,
eu me coloco num lugar tão abaixo que eu não consigo abrir mão disso, porque eu acredito que é só aquilo que eu posso conseguir, que eu não vou conseguir ninguém melhor, que ninguém vai me amar, que ninguém vai me querer, e que eu não sou uma pessoa desejável, que eu não sou uma pessoa amável, né? Então a dependência emocional tá isso assim. É como se a gente trazer uma referência aqui, mas longe de ter um lugar capacitista, assim, mas como se eu precisasse usar óculos e o meu óculos estivesse totalmente embaçado, sujo, dificultando a visão. Então, quando eu vou me olhar no espelho, eu não consigo ver a imagem de mim perfeitamente, né? O meu cabelo curto, minha sobrancelha, minha barba falha, minhas orelhas, enfim. Eu não consigo enxergar aquilo, eu enxergo distorcido, tá? Mas eu não consigo ver bem meus olhos, meus dentes, etc e tal. A dependência emocional traz isso, assim, uma visão distorcida da gente. A gente supervaloriza o outro e nos menospreza a todo momento. A gente supervaloriza os nossos defeitos, aquilo que a gente erra, falha e não faz bem, e minimiza as nossas qualidades quando enxerga, né? Porque é bem comum não enxergar nenhuma qualidade. Então, pessoas que sofrem da dependência emocional, isso supervaloriza o outro e se coloca abaixo do fiofó do cachorro, né? Para ser num português claro. Valéria, tudo bem? Boa noite. Sabrina, consegui entender qual nível tu tá. Que bacana, assim, acho que esse é o objetivo, poder trazer para vocês de forma clara um conceito que a gente estuda há anos, né, para compreender as relações, mas que de forma geral tem esse lugar de nos colocar em alguns níveis e alguns degraus que a gente vai avançando, porque isso não é estático, a gente pode melhorar. Quando a gente não sabe ler direito, a gente lê, mesmo com dificuldade, mesmo gaguejando, até que chega um nível que a gente começa a ler perfeitamente. Quando a gente não erra ali o arroz, a gente faz arroz, até que o arroz começa a sair bom. E tudo na vida que a gente decide melhorar, seja nossas características, enfim, a gente vai treinando e melhorando isso. Quando a gente fala desse lugar do apego, das relações, é se enxergando, é aprendendo sobre si, é o autoconhecimento, é buscando referências, livros, vídeos, leituras que falam sobre isso, é buscando a própria terapia, que é um processo conduzido, um processo guiado a dois, né, com um profissional especializado, indicando, comentando, fazendo algumas pontuações, algumas intervenções que te fazem chegar nesse lugar que é a compreensão de como eu me relaciono, o que isso significa para mim, por que eu sempre repito o mesmo tipo de cara, passo pelas mesmas situações repetidas vezes. Então, poder olhar para isso é muito importante. Eu vou dar sequência aqui, ficou claro para vocês? Porque eu quero falar sobre mais 2 teminhas que surgiram aqui como sugestões, que é quando é apenas um conflito ou quando é o fim da relação, né? Como identificar e como diferenciar isso, e como manter uma relação harmoniosa mesmo depois do fim, né? Depois que ele se encerra. Muitas vezes ainda há vínculos profissionais, há vínculos familiares, há vínculo com filhos, né? Então, poder construir uma relação saudável mesmo após o término é indicado, recomendado e faz bem. Tomando uma aguinha aqui. Tudo certo até aqui? Ficou claro para vocês? O pessoal tá chegando, Antenor, Jennifer, Débora, Jean. Nossa, passou um monte de gente aqui, nem dei oi, né? Vanessa, Cidinha, Sabrina. Que bom que vocês estão aqui, tá? Obrigado, Sabrina. Que bom que ficou claro. Gente, então seguimos aqui, né? Às vezes a gente passa por situações no relacionamento, né? As famosas crises, né? Às vezes tem ali no senso comum, né? Crise de 7 anos, né? Mas às vezes é muito anterior a isso, né? Ou há desentendimentos, há formas diferentes de pensar, afinal a gente foi criado de forma diferente, a gente se encontra em determinado momento da vida, mas passamos por situações, por relacionamentos anteriores que deixam marcas.
Então, muitas vezes a gente está num lugar de crise, de conflito, de se questionar se faz sentido estar ou não com aquela pessoa, se está feliz ou não, se ainda sente desejo ou não, se é amor ou se não é mais, se tem um futuro com ela. Então, de alguma forma, todo mundo que se relaciona passa por esses momentos de se questionar sobre se faz sentido ou não estar com outra pessoa, né? Se faz sentido viver a dois ainda. É importante a gente ter em mente que, assim, isso é como se fosse uma onda, né? Um sobe e desce ali, há momentos que a gente está muito feliz, curtindo, há momentos que a gente não está bem, que a gente quer ter um tempinho a sós, quer evitar contato, há momentos que a gente está estremecido e precisa conversar, ajustar a rota, né? Fazer algumas negociações. Mas isso não pode ser frequente e constante para toda a vida. Se tiver acontecendo dessa forma há muitos anos, um clima de descontentamento, de sofrimento, de desrespeito, de brigas, de agressividade nas palavras ou físicas, é sinal de que a gente está se conduzindo e necessariamente precisa pensar no fim, assim, porque não é uma relação saudável para nenhuma das partes. Então, de uma forma ou de outra, conflito, ele é pontual, ele se dá assim, a gente discorda em alguma coisa, vamos tentar resolver, aí tu discute ali, não chegou ainda num acordo, mas num outro momento vocês sentam para conversar de novo e aí aquilo se resolve. Então, de uma forma ou de outra, os conflitos eles são muito presentes nas relações, eles acontecem, pode ser frequentemente, mas quando se estende esse limiar de o que é um conflito que a gente pode sentar, organizar, conversar e decidir juntos, entrar num consenso, é uma coisa. Agora, quando a outra parte não muda, não quer escutar, não faz questão nenhuma de mudar, de compreender a própria responsabilidade sobre aquela situação toda, né? Não reconhece os erros, quando a outra pessoa apenas te culpa, projeta em ti a responsabilidade por todo o descontentamento, todo o sofrimento, daí a gente chega num lugar de repensar se faz sentido continuar naquela relação ou não, porque aquilo, de certa forma, não vai avançar quando não há o diálogo, quando não há o envolvimento da outra pessoa em construir junto, em resolver os problemas, em sentar, dialogar, aparar ali as arestas, né? Eu não estou dizendo que toda discussão entre casal se dá de forma muito política, de forma muito tranquila. Às vezes dá uns perrengues, quebra-se uns pratos, né? Muitas vezes se eleva o tom de voz, se dorme um de bunda pro outro, né? Sem o desejo de querer conversar, se tocar ou né? Olhar para a cara do outro, isso acontece. Mas quando isso se torna muito frequente e causa sofrimento e o casal não consegue sair dali, ou se senta e conversa, de uma vez por todas decidem, ou daqui a pouco busca uma terapia ou individual ou uma terapia de casal para ter uma pessoa que media e que ajuda a resolver aquelas questões que um diretamente para o outro não estão conseguindo, ou realmente o melhor a se fazer é ir em direção ao fim da relação, porque aquilo não está sendo saudável, não está sendo benéfico, está de certa forma minando a autoestima, a saúde mental, o sentimento de prazer, de felicidade, de competência, né? De como eu me sinto, se eu me sinto amada, desejada, enfim. Então é importante olhar para isso, porque de alguma forma tem esse limiar entre o que são conflitos cotidianos, conflitos porque, né? A gente combinou de ir no mercado junto e agora tá cansado, não vai. Coisas simples do dia a dia, ou daqui a pouco precisamos falar sobre fidelidade, que são assuntos mais profundos, mais sérios e que necessitam ali de um entendimento, de um ajuste, ou quando a gente chega num lugar de fim. E aí, chegado o fim, né, a gente precisa entender que de alguma forma
nem sempre as relações terminam de forma muito agradáveis, né? Ou existe uma traição, existe uma violência, existe, né, uma decepção muito grande, um maltratamento, um descuido. E o melhor realmente é cada um se afastar, cada um seguir sua vida e não manter contato. Mas muitas vezes envolve, né, uma dinâmica de que moram perto, as famílias convivem, principalmente interior, assim, que não tem muito onde ir, ou o que fazer, o que frequentar, vai se ver sempre. Situações onde as pessoas têm negócios juntos e precisam, por um bom tempo, ainda manter aquele negócio antes de daqui a pouco fazer uma divisão de bens, alguma coisa nesse sentido. Ou, de certa forma, quando aí há filhos na relação, né? E aí, de alguma forma ou de outra, se encerra a relação amorosa, a relação conjugal e permanece a relação parental, permanece assim a necessidade de conversar sobre a educação dos filhos, o cuidado dos filhos, o que é melhor, como é que vão ser as visitas, qual vai ser o valor da pensão, vai ficar na casa de quem, e as férias, e Natal, e Ano Novo, e surgiu isso, e namorando, e escola, e uniforme. Coisas que a gente, quando tem filhos, precisa resolver mesmo estando separados. Então, é importante, num contexto mais genérico, a gente entender esses dois papéis. Pode não ter sido um bom marido, pode não ter sido a pessoa que eu sonhei pra mim, pode ter me decepcionado, pode ter me frustrado, maltratado, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não quer dizer que não possa e não deva ser um bom pai, porque a relação que tem contigo esteve, a forma como conduziu a relação amorosa, o casamento, o namoro, isso não deve interferir, não deve ser moeda de troca para a relação parental. Então, o que é muito comum, assim, o cara sai e aí deixa de ver os filhos, não quer pagar pensão, a mulher, por perceber esse movimento, né, de ele incomodar por pensão ou ficar muito em cima quando ela retoma relacionamentos, começa a ficar com pessoas novamente, de colocar ali o filho num cabo de guerra, não vou deixar ver, vou fazer alienação parental. Então, esse lugar é muito importante, seja para homens ou para mulheres, pais e mães, né? Se não é ainda, já ter essa compreensão para quando for. A relação amorosa se encerra ali naquele momento, com todas as feridas, decepções, coisas boas, coisas ruins, mas a relação parental permanece. E a partir desse entendimento a gente começa a separar, assim, tá, fui traída, é um traste, o cara não vale nada, mas assim, preciso entender que os meus filhos merecem conviver com o pai, é importante para eles, né, para essa construção de vínculos, para entendimento do que são afetos, né, para a construção dessa relação harmoniosa, para a gente conseguir decidir juntos coisas importantes para os filhos. Então, entender assim, por mais que tenha sido um traste, como marido, como namorado, feito, aprontado, de tudo, isso não necessariamente precisa se refletir na vida com os filhos, né? No papel de pai ou no papel de mãe. A gente não deve usar isso como uma forma de ferir o outro, atacar, se cobrar, se vingar, né? Faz sentido para vocês esse lugar, né? Nem todo mundo vivencia, né? Nem todo mundo se separa com filhos, né? Mas são dinâmicas mais particulares, né? A teoria do apego, ela ocorre com todo mundo, independente se é casado, solteiro, namorando, enfim. E esse finalzinho é mais para quem vivencia um fim, está vivenciando, né? Ou quem tem filhos na relação. Eu vou abrir aqui uns minutinhos para perguntas, comentários, para que vocês me digam como é que foi para vocês o dia de hoje. Porque eu tenho um compromisso às 20 horas, então preciso encerrar nesse momento. Me digam, fez sentido para vocês? Ficou claro? Deu pra digerir? Expliquei bonitinho? Será que tem jeito para ser professor? Me digam como é que foi para vocês. Quem não pôde participar ao vivo,
E depois, né, quiser acessar, eu vou deixar gravado no YouTube, depois eu mando o link aqui, então depois vocês podem compartilhar com o pessoal que não pôde assistir. Quero saber de vocês, né? Para mim sempre é importante esse feedback para eu saber se estou errando, se estou acertando, se está sendo legal. Eu que agradeço, Simone. Obrigado pelo prestígio. Antenor, bacana, que bom que fez sentido para ti. Débora, que bom que você tá aqui, a gente tem que combinar nossa live. Eu tava atucanado com a dissertação do mestrado, não consegui dar retorno, enfim, a gente vai combinar isso direitinho. Aí, antecipando, dando spoiler, né, vou convidar algumas colegas da Psico, pessoas muito queridas pra gente trocar um bate-papo aqui, trazer outros pontos de vista sobre temas que são do interesse de vocês, agregando outros assuntos. Sabrina, foi muito bom, tive clareza em muitas coisas que aconteceram na minha vida. Bacana. Gente, então, muito obrigado, né, pela participação de vocês. São sempre super bem-vindas. Compartilhem, acessem o e-book lá na minha página, ali no link da bio. Deem uma lida sobre os conteúdos, se aproximem e vejam se faz sentido para vocês. Indiquem para as amigas, para os parentes, para o pessoal que conhece. Quanto mais pessoas a gente acessar com um conteúdo simplificado, melhor. Beijo para vocês, uma boa noite e uma ótima semana. Tchau, tchau!